A paz do Senhor, meus queridos. Glória a Deus por esse dia de bênção, de maravilha, de milagres. Eu estou aqui a convite do pastor Lopes e da missionária Beth, lá de Igarapé-Mirim, no Pará. A convite deles para trazer uma palavra de Deus para a sua igreja. Estou aqui com muita alegria e eu quero agora cumprimentar toda a igreja aí de Igarapé-Mirim, no Pará. Receba aí o meu abraço. Olha, muito bom, viu? Estar com vocês nesse dia, trazendo essa palavra do Senhor, do coração de Deus para o teu coração. Cumprimento também todos os meus amigos que estão me assistindo também agora. Que o Senhor te abençoe. Obrigada aí por estar participando desse momento tão especial. E o pastor Lopes, ele deixou o aconchego da sua família, da sua igreja. Ele deixou tudo para atender esse chamado de Deus tão precioso que é atender o chamado missionário. Então ele abriu mão de todo um conforto e está aí em Igarapé-Mirim servindo com vocês, se doando e fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Lopes, pela vida da missionária Beth, que atenderam esse chamado do mestre e estão aí cumprindo esse ID tão glorioso. Não estão olhando para dificuldades, para as barreiras que eles têm que enfrentar aí, as dificuldades de condução, lugares remotos que eles precisam pegar conduções aquáticas e muitas vezes precárias. Às vezes andar quilômetros e quilômetros a pé para atender as ovelhas, mas é do Senhor que vem o galardão. Deus te abençoe, pastor Lopes. Obrigado pela confiança, viu? De estar trazendo essa palavra aí para o seu rebanho. E eu quero ler a palavra do Senhor aqui em Judas, no versículo 3, que fala assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Queridos, olha como Judas está falando aqui sobre a questão de batalhar pela fé. Ele está falando que a luta pela fé, a nossa caminhada cristã, ela envolve uma batalha. E quando nós falamos de batalha, nós falamos de conflito. Falamos de milícia, de conflito, de guerra. É assim que é a nossa caminhada cristã. A nossa caminhada cristã não é uma coisa suave, que a gente pode levar de qualquer jeito. Não, é assim mesmo. O Senhor entende, o Senhor sabe que nós somos humanos. Sim, o Senhor sabe que nós somos humanos mesmo. Só que o Senhor exige de nós um posicionamento diante do nosso adversário. Ele fala: olha, vocês estão numa guerra, vocês estão numa batalha. O meu filho Jesus Cristo já desceu, já sofreu, já morreu na cruz do Calvário e já entregou a vitória para vocês. Agora vocês vão só passar por um lugar aí chamado mundo espiritual, um lugar onde os demônios estão querendo minar a fé de vocês, mas vocês têm que se arregimentar de forças, como fala lá em Provérbios capítulo 31, versículo 17, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Observe que essa palavra está dizendo que é da nossa competência cingir os nossos lombos de força e fortalecer a nossa musculatura espiritual. Mas como é que a gente consegue esse cingimento e essa fortaleza? É na palavra do Senhor, é buscando o Senhor, é estudando a sua palavra, é se alimentando do verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Jesus fala em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. E eu quero te falar nesse dia que esse pão da vida, ele tem todos os nutrientes necessários para a nossa caminhada cristã vitoriosa. Porque essa caminhada cristã que Jesus deixou para nós, deixou um legado lindo de triunfo e vitória, mas ele não falou para a gente que ia ser fácil. Ele falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, olha, eu venci o mundo. E com essa afirmativa de Jesus, nós podemos pegar para nós essa palavra e podemos afirmar para nós assim, se Jesus estava aqui, humanizado, 100% homem, e se ele venceu o mundo,
mundo, eu também posso vencer. A nossa luta não é contra a carne e sangue, como fala o apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 6, ele fala, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E nós temos essa consciência, quando nós temos essa consciência que a nossa luta não é contra a carne e sangue, aí nós precisamos nos arregimentar das nossas armaduras espirituais, que fala lá no próprio livro de Efésios, no próprio capítulo 6, no demais, irmãos meus, no versículo 10, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, olha como o apóstolo Paulo, ele foi um guerreiro valente. No início ele era perseguidor da igreja, mas o Senhor Jesus chamou ele para ser um instrumento seu, para levar a palavra aos gentios. Aí ele foi entender o que era servir a Deus. Aí de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mas ele entendeu que ele estava nessa batalha e ele observava os soldados romanos, como eles eram regimentados, como eles usavam o capacete, como eles usavam a espada, como eles usavam a couraça e como eles usavam os seus pés calçados, naqueles calçados especiais que eram dos soldados romanos. Ele observava e falou, olha, é assim que eu tenho que estar também revestido. Eu não posso deixar a minha couraça, eu não posso deixar o meu capacete, eu não posso deixar a minha espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele falou, eu não posso deixar o escudo da fé, porque é com o escudo da fé que eu vou vencer todos os dardos inflamados de Satanás. E agora o apóstolo Judas, ele fala para nós, olha, nós precisamos batalhar pela fé. Essa fé que foi entregue uma vez aos santos, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Por que Judas falou salvação comum? É porque salvação ela é comum, porque ela é estendida a todos os seres humanos, a todos aqueles que querem ser salvos. Essa salvação ela é comum a todas, não tem mistério nenhum. Por isso que Judas falou a salvação comum, porque todos são convidados a aceitar essa salvação que foi oferecida por Cristo. E Judas fala, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé ela foi entregue a você, essa fé ela foi entregue a nós. Só que o nosso adversário, ele quer a todo custo roubar a nossa fé. Ele quer a todo custo trazer dúvida dentro desse contexto de fé que nós estamos inseridos. Isso começou lá no Éden, Gênesis no capítulo 3, no versículo 1, quando a serpente se manifestou ali para Eva. E Eva estava ali no jardim contente, confiante, cuidando das suas atribuições. E a serpente chega, foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore que está no jardim? Naquele momento, a serpente conseguiu jogar a semente da dúvida no coração de Eva. Queridos, e da mesma forma que aquela serpente tentou jogar aquela semente de dúvida no coração de Eva, ela continua hoje também. Lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo fala no versículo 3, assim como a serpente enganou Eva, do mesmo jeito ela tenta enganar vocês também. E ele começa o versículo falando assim, eu tenho receio porque aquele mesmo espírito de engano que conseguiu driblar Eva, ele venha também querer driblar a vida de vocês. Mas quando nós estamos decididos a batalhar pela fé, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos arregimentar de força, porque o inimigo ele está a todo tempo, a todo momento, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, como fala em 1 Pedro 5:8. O nosso adversário ele está o tempo todo, ele é persistente, ele não quer desistir de nós, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A nossa vitória já está garantida, porque ela foi comprada com o sangue precioso de Jesus Cristo.
Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Esse sangue sem mácula, esse sangue sem nenhuma mancha, esse sangue perfeito, capaz de nos purificar de todo o pecado. E por isso que Judas convida nós nesse dia. Olha, eu quero te convidar a batalhar por essa fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu te convido a se arregimentar de força e batalhe por essa fé, porque essa fé está correndo o risco de ser roubada de você. Essa fé está em perigo, mas olha, eu te convido a vigiar. E Jesus falou para o discípulo: vigiai e orai para que você não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos muito dos servos do Senhor que exercitar esse instrumento da fé, que exercitar esse direito de batalhar pela fé. Nós encontramos ali Neemias, como Neemias sofreu, ali na construção dos muros ali de Jerusalém, como Neemias foi afrontado. Aqueles inimigos dos judeus se levantavam com muita fúria para querer fazer aquele homem do Senhor desfalecer, para querer fazer aquele homem do Senhor retroceder. Então Neemias, meus queridos, ele não se deixou levar por aquelas afrontas dos seus adversários. E ele falou: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Olha Neemias no capítulo 6, no versículo 3. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse fosse ter convosco? Essa obra, se eu parar aqui e se eu for ter com vocês, como eles estavam querendo que Neemias parasse, Neemias falou: não, eu estou decidido, eu estou seguindo uma voz espiritual, a voz do meu Deus, que me mandou para cá para construir esses muros. Os muros de Jerusalém. E quando Neemias ficou sabendo que aqueles muros de Jerusalém estavam destruídos, ele estava servindo o rei, ele estava ali sendo o copeiro do rei, mas ele ficou sabendo da notícia: olha, Jerusalém está toda devastada, os muros estão destruídos, e está terrível a situação. E o rei ali, ouvindo aquele relato de Neemias, e percebendo a tristeza no rosto de Neemias falou para ele: olha, rei, eu preciso ir a Jerusalém. E ele se deslocou e o rei permitiu que ele fosse. E quando ele estava lá batalhando, fazendo essa obra, lá vem os adversários. Aí ele, com tanto custo, com tanto empreendimento de força para ele chegar até ali, construir aqueles muros, de repente chega simplesmente os adversários do nada: não, vamos parar, você vai descer. E ele: não vou parar. Queridos, da mesma forma que o adversário foi, em nome de pessoas ali, como foi Sambalate, e aqueles amigos de Sambalate ali, que foram com o objetivo, Tobias, Sambalate, o Gesem, foram com o objetivo de paralisar a obra de Deus. Os mesmos espíritos imundos que tomaram conta daqueles homens, eles estão ainda aqui também querendo nos paralisar, querendo nos afrontar, querendo nos intimidar a todo custo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos força para prosseguir. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está reservada para mim, não somente para mim, mas para todo quanto amam a vida do Senhor. E nós estamos dentro desse grupo de pessoas aqui que amamos a vinda do Senhor, e que o nosso final de existência também nós podemos chegar e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas eu quero trazer mais alguns exemplos para você de pessoas que combateram pela fé os adversários. Nós temos os exemplos aqui de Josafá. O rei Josafá, em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 22, ele estava ali no comando da nação, ali escolhido rei de Judá. E de repente se levantam os amonitas,
Se levanta aquele povo ali para tentar intimidar Josafá e tentar trazer transtornos ali e morte, porque as guerras eram sangrentas. Eles vinham para matar mesmo, para destruir, para saquear, roubar, se apossar da cidade. E olha só o que está escrito no versículo 22 do capítulo 20. E é o tempo em que começaram com júbilo e louvor. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles estavam ali prontos para tomar conta, para destruir Josafá e seu exército, mas o Senhor pôs emboscadas e os filhos de Amon e os filhos de Moabe, eles foram destruídos, foram desbaratados, porque agora o Senhor pelejou por Josafá e o Senhor entregou a vitória, porque Josafá colocou aquelas ameaças diante do Senhor. Josafá colocou aquelas afrontas diante do Senhor e disse: olha, Deus, como nós estamos sendo afrontados. Olha, Senhor dos exércitos, como nós estamos sendo intimidados. E o Senhor tomou aquela causa e falou para Josafá: vocês vão ter uma grande vitória. Podem começar a louvar o meu nome. Podem cantar, porque no momento do louvor, no momento que vocês estiverem louvando, rejubilando e celebrando o meu nome, eu vou fazer os amonitas e os moabitas perecerem. Pai, em nome do Senhor Jesus, também eu peço ao Senhor que nessa tarde, onde estiver um filho teu sendo agredido, sendo ofendido por espíritos imundos, sendo afrontado, que nessa tarde, que o Senhor leve o louvor para a boca dele, que o Senhor leve o cântico de vitória para a boca dele, para que ele comece a louvar o teu nome, porque no momento do louvor, os nossos adversários, eles são desbaratados, e o Senhor nos entrega as vitórias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós vemos também o caso de Daniel no capítulo 6, no versículo 22, quando aqueles inimigos de Daniel, com tanta inveja, com tanta fúria contra o servo do Senhor, e Daniel simplesmente orava, Daniel buscava o Senhor, Daniel não tinha medo dos seus adversários, e ele deixava a janela do seu quarto aberta para Jerusalém, e ele se prostrava diante do Senhor, porque ele sabia que o Senhor poderia livrá-lo de todas as armadilhas do inferno. E os amigos de Daniel se enfureceram e com muita ira, com muita inveja, forjaram algo terrível. E conclusão de tudo isso, os irmãos já conhecem a história, mas o rei Dário se foi obrigado a assinar um decreto, ele obrigado assim, porque eles insinuaram de uma forma tão terrível, eles maquiaram a coisa de uma forma tão sutil, que o rei Dário não percebeu que era uma armação, e ele assinou aquele decreto de uma forma assim, até ingênua, inconsciente, mas depois que ele percebeu que se tratava de uma armadilha, Daniel já tinha que ser jogado na cova dos leões. E ele tentou, a Bíblia diz que ele tentou salvar Daniel até o pôr do sol. Mas aqueles adversários de Daniel chegaram: olha, rei, é a lei dos medos e dos persas e não pode revogar. Então o Senhor já assinou o decreto, Daniel vai ter que ir para a cova dos leões. E a Bíblia fala que o rei, né, ficou a noite sem dormir, não quis instrumento de música, ele não quis alimento, ficou a noite toda em jejum. Daniel foi para a cova dos leões e ele falou: olha, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele vai te livrar da boca dos leões. Queridos, olha como Deus usou o rei Dário naquele momento como um profeta. Naquele momento Deus usou a boca daquele homem como um profeta do Senhor. E Daniel tomou posse daquela palavra: eu sei, o meu Deus vai me livrar da boca dos leões mesmo. Eu vou entrar lá dentro daquela cova, mas nenhum mal vai me suceder. E jogaram Daniel lá dentro, e a cova foi selada com aquela grande pedra, e o rei ficou a noite toda sem dormir. O rei ficou a noite toda ali, sem se alimentar. Os instrumentos de música, os músicos queriam tocar. Ele falou: eu não quero ouvir música nenhuma. Eu estou muito triste, porque eu não percebi a armação que fizeram com o Daniel. E eu assinei aquele decreto, não sabia de que se tratava, de inveja, de ciúmes. E agora Daniel está na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que de manhã bem cedinho, o rei Dário correu lá
lá para a cova dos leões e gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, o teu Deus, dá-se o caso do teu Deus ter te livrado dos leões. E Daniel responde com muita alegria na alma: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque o meu Deus viu em mim inocência. Eu não cometi nenhum delito, rei, e nem contra ti eu cometi delito algum. E o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Queridos, e se Daniel não tivesse fé nesse Deus vivo, se Daniel não tivesse essa fé tão extrema no Deus dos exércitos, ele não teria tido essa grande vitória e nós não estaríamos aqui hoje mencionando o seu nome. E hoje nós somos o Daniel do século 21. Eu sou o Daniel do século 21. Você é o Daniel do século 21. Somos esse exército do povo de Deus, que Deus quer contar conosco. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o Senhor Jesus fala assim na sua palavra, ali pelo escrito aos Hebreus: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu te convido neste dia a não recuar diante das afrontas, a não recuar diante das tempestades, a não recuar diante das situações, mas saiba de uma coisa: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E neste momento, nesta hora, eu quero apresentar a tua vida ao Senhor e quero declarar que você é mais que vencedor em todas as batalhas. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Pai, eu te louvo pelos ouvintes. Eu te louvo, Senhor, pela igreja, Senhor, aqui do pastor Lopes, da pastora Ambete, aqui de Igarapé Mirim, no Pará. Pai, eu te louvo por cada membro dessa igreja, por cada discípulo, por cada novo convertido, por cada um deles, Pai, que possamos batalhar na fé, que possamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Pai, eu te louvo por cada amigo aqui do Facebook, por cada um, Senhor, que está agora ouvindo esta palavra. Oh, Papaizinho, por cada um que está escutando essa palavra, que está assistindo, que está sendo abençoado. Meu Deus, eu coloco também agora a nossa nação em tuas mãos e peço que em nome de Jesus o Senhor venha dar um basta nessa pandemia do coronavírus. Pai, que a tua mão de poder possa estar entrando agora, onde houver uma pessoa infectada, que o Senhor entre agora, Pai, com o teu bálsamo. Oh, papai querido, onde tiver alguém recebendo uma, Pai, ventilação mecânica nesta hora, uma ventilação artificial, que o Senhor possa entrar agora nesses pulmões, que o Senhor possa entrar agora, Pai, nesses aparelhos aí e transformar, Senhor, essa respiração na tua respiração divina, que o Senhor entre agora soprando vida nesses que estão sentenciados à morte. Muda o quadro, Senhor, traga vida para estas pessoas. Pai, visita também agora as famílias enlutadas, entra com o consolo do céu, entra com a paz, entra com o refrigério, e eu te louvo, Senhor, e te celebro, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Muito obrigados, querido, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Foi um prazer estar aqui com você neste momento e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.